Um dos temas que tem sido debatido em todo o país diz respeito ao funcionamento das entidades de acolhimento institucional durante a pandemia. Inicialmente, nós temos que pensar que o lugar de criança e adolescente é em casa, com seus pais, e excepcionalmente é que vai ser aplicada a medida protetiva de acolhimento. A medida de acolhimento ela é aplicada sempre que ocorre uma violação de direito fundamental de criança e adolescente ou quando acontecem circunstâncias excepcionais que exigem essa medida. Se a gente pensar na pandemia Covid-19, nós podemos imaginar que o cuidador principal da criança, seja o pai, a mãe, ambos os pais, ou mesmo um parente, venham a ser infectados com a Covid ou com uma outra doença qualquer, tenham que ser internados ou venham a óbito e não haja um outro parente que possa cuidar temporariamente dessa criança. Nessas hipóteses, seria necessária a aplicação da medida protetiva de acolhimento. Durante a Covid, as recomendações para crianças e adolescentes que já estejam em entidades de acolhimento institucional é que elas sejam reintegradas às famílias o mais rápido possível. Ou, se elas não puderem voltar à família e houver relatório já indicando a colocação em família substituta, na modalidade de guarda, tutela ou adoção, que essa providência judicial seja adotada o mais rápido possível para que elas sejam retiradas das entidades de acolhimento. As entidades de acolhimento, por melhor que sejam, elas são um ambiente coletivo e que exigem uma série de cuidados para garantir a saúde de todos que estão ali durante a pandemia Covid-19. Excepcionalmente também durante a pandemia pode ser autorizado pelos juízes que crianças e adolescentes acolhidos permaneçam com seus padrinhos afetivos. O apadrinhamento afetivo é uma modalidade de proteção em que crianças e adolescentes criam um vínculo com pessoas cadastradas e acompanhadas por um programa. A ideia é que o padrinho afetivo sirva como uma referência familiar para crianças e adolescentes que não podem ser reintegradas à família ou que não podem ser colocadas em família substituta. Durante a pandemia vão surgir várias situações que vão demandar a aplicação da medida protetiva de acolhimento. E nesses casos novos, a preferência tem que ser dada à modalidade de acolhimento familiar. O programa de família acolhedora ou acolhimento familiar é aquele que você tem pessoas ou casais previamente cadastrados num programa vinculado ao município. Eles recebem um subsídio e eles são cuidadores temporários dessas crianças e adolescentes, enquanto eles não podem retornar para casa ou não há uma decisão para a colocação deles em família substituta. É claro que essas decisões sobre a modalidade de acolhimento que vai ser aplicada, ela vai ser levada em consideração o perfil da criança e todas as considerações do plano individual de acolhimento. A gente não tem como dizer que sempre vai ser cabível o acolhimento familiar ou o acolhimento institucional, mas a ideia, até por razão da determinação legal, é dar preferência ao acolhimento familiar em detrimento do acolhimento institucional. Se no município não houver programa de acolhimento familiar, a solução vai ser o acolhimento institucional com a adoção de todos os cuidados para a defesa de quem trabalha na entidade e das crianças e adolescentes que estão acolhidos. Então terão que ser usadas máscaras, o ambiente ele tem que ser higienizado com frequência, as crianças e adolescentes têm que ser orientadas sobre os cuidados, a asepsia das mãos, para que elas estejam protegidas nessa convivência coletiva que a entidade de acolhimento acaba impondo à criança e adolescente que se encontra acolhido. Quando há novos acolhimentos em que as crianças e adolescentes já ingressam no serviço com sintomas de gripe ou mesmo de Covid, a recomendação é que, assim como a gente faz em casa, essas crianças e adolescentes sejam mantidas em quarentena, em isolamento, durante 14 dias, quando isso for possível, claro, no ambiente físico da entidade de acolhimento. Existem várias recomendações nacionais nesse momento para que o espaço físico seja adequado da entidade de acolhimento. Então a ideia é que haja espaçamento maior no mobiliário, entre as camas das crianças e adolescentes, para evitar o contágio, e também até a reorganização do espaço institucional para a divisão em grupos de 10 crianças, quando isso for possível e quando houver espaço físico que permita essa reorganização do espaço. Também uma recomendação que tem sido dada é a suspensão de visitas feitas à instituição por voluntários. Muitas vezes são pessoas que contribuem financeiramente para a manutenção das entidades e que acabam visitando a entidade e indiretamente também visitam as crianças. Nessas hipóteses, essas visitas de voluntários elas devem ser suspensas, porque a gente tem que diminuir ao máximo a circulação de pessoas dentro das entidades de acolhimento institucional.
Uma questão que gera muita controvérsia, muitos debates, é a questão da visitação por parentes ou pessoas habilitadas à adoção que estejam em processo de aproximação das crianças. Como é que nós vamos compatibilizar a proteção dessas crianças no momento da Covid-19? As medidas sanitárias têm que ser adotadas, as medidas de redução da circulação de pessoas e, ao mesmo tempo, não prejudicar essas crianças e adolescentes no convívio com seus parentes e no convívio com pessoas habilitadas à adoção que estejam se aproximando com autorização judicial dessas crianças. Bom, então a equipe da entidade de acolhimento ela tem que levar em consideração a situação de cada criança e o estágio em que ela se encontra dentro da entidade de acolhimento. Nós entendemos que estabelecer regras gerais de suspensão de visitação ela acaba sendo uma decisão negativa, porque cada criança tem uma peculiaridade, tem uma situação que tem que ser considerada quando a equipe técnica e o juízo também tomam essa decisão. Inicialmente, a preferência é que o contato das pessoas com as crianças, das pessoas que visitam com as crianças, seja feito através de meios virtuais. Então, que seja utilizada a videochamada, ou um telefonema, ou qualquer outro tipo de contato por aplicativos de internet, pelo computador, mas que se evite esse contato presencial, esse contato físico. Se a equipe técnica estudar e perceber que naquele caso não é indicada a suspensão da visita, que sejam adotadas todas as medidas de segurança sanitária. Isso exige a utilização de máscaras pelas pessoas que estão visitando, pelas crianças e adolescentes, a higienização do local, o isolamento do local e todas as outras medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias para a prevenção do contágio. É também preciso observar nessas decisões em relação às visitações o perfil das crianças e adolescentes que estão sendo visitadas. As crianças e adolescentes com baixa imunidade, elas têm que ser preservadas. E também nós temos que levar em consideração o quadro de saúde de quem está visitando, se quem está visitando é ou não de grupo de risco. Então, por exemplo, nós temos que preservar pessoas idosas, pessoas com doenças pré-existentes, mulheres grávidas, por exemplo, dessas visitas. Existe uma série de documentos que podem ser consultados por quem tiver interesse em conhecer as diretrizes nacionais sobre as entidades de acolhimento, o acolhimento durante o tempo da pandemia. Uma das recomendações é a recomendação do CONANDA para a proteção integral de direitos de crianças e adolescentes durante a pandemia Covid. Outro documento importantíssimo é a recomendação conjunta número 1 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e do Ministério da Cidadania. E por fim temos também a portaria número 59 de 2020 do Ministério da Cidadania e da Secretaria Nacional de Assistência Social, que aprova uma nota técnica trazendo orientações e recomendações para os trabalhadores dos SUAS. Essas são as principais questões relacionadas então ao enfrentamento da Covid no contexto do acolhimento institucional de crianças e adolescentes.